fico pensando, será que todo mundo conhece o macaçá? Macaçá é uma erva encantadora, né? Em Salvador, da família que eu venho, a gente usa macaçá como tempero também. Então, em vez de você usar o cheiro verde, você usa macaçá, por exemplo, para dar um gosto, para dar uma pitada boa na comida. E aí, no terreiro, a gente usa macaçá, e aí a gente não pode generalizar a fala, porque a gente está falando de uma pluralidade e interseccionalidade no terreiro. Então, tem casa de candomblé que usa macaçá para Oxalá, para Oxum, para Emanjá, né? Então, tem casa de candomblé que usa para Ogum, usa, enfim. Cada casa de candomblé vai fazer seu até pro orixá com a folha que aprendeu na sua família. A gente precisa muito respeitar sobre as famílias no terreiro de candomblé. Então, a gente precisa entender que o candomblé é sim universal, o candomblé é interseccional, mas, porém, essa interseccionalidade dele também vai para os baixos. O que é os baixos? É a intimidade da gente, que isso não vai para o Facebook, não vai para o Instagram, isso só é íntimo. Então, são cerimônias íntimas da gente. Então, o macaçá é uma folha calma para gente, né? Uma folha de aroma suave, de aroma de tranquilizar, né? Então a gente precisa entender muito o que as folhas falam com a gente também. E aí, falando de terreiro, do terreiro de candomblé especificamente, todo terreiro de candomblé é água florestal. Todo terreiro resguarda e detém o saber da fauna e da flora. Então, sem água, sem folha, sem animais, não existe orixá. Não existe terreiro, não existe casa de candomblé. A nossa base, né, a nossa corrente sanguínea, o nosso ori e nosso ará, ele precisa que isso exista. Então, quando as pessoas falam, a gente precisa de preservar o meio ambiente, o povo indígena, o povo quilombola e o povo do terreiro está nesse lugar o tempo inteiro. Se tem hoje uma fauna e uma flora vasta, se a gente ainda tem isso tudo que a gente tem hoje na natureza, a gente deve muito a esse povo. A gente deve muito ao povo do terreiro, a gente deve muito ao povo indígena, ao povo quilombola, aos caiçara, aos pescadores, aos ribeirinhas, a essa tradição. São esse povo tradicional, de comunidade, de matriz africana e não africana também, são detentores e resguardadores e salvaguarda da cultura, né? Da agrofloresta. Então, todo terreiro que você for, você vai ver lá uma mata no fundo, ou do lado, ou no meio, ou nos vasos. E aí depende, porque hoje a gente tem o problema do território. O candomblé é muito atravessado pelos problemas do território. Então, a gente precisa entender que mesmo a gente sofrendo por essa invasão do nosso território, porque quando o terreiro começa a se organizar dentro de uma comunidade, quando esse terreiro geralmente nasce, ele nasce sozinho ali. Esse território, esse lote, essa chácara que ele compra, geralmente não tem ninguém ao redor. Ou seja, esse terreiro é sempre fundador daquele bairro. Então a gente precisa entender que quando os vizinhos chegam, o arredor chega, a gente começa com a problemática de poder plantar uma árvore grande, plantar uma cocô, plantar um pé de café, plantar um macaçá, ter uma bacia de ojuorô. Isso pra gente é um problema. Mas por que é um problema? Por conta do povo de terreiro? Não. Por conta das leis municipais, por conta dessa sociedade racista, né? O racismo religioso nos atravessa o tempo inteiro, até no nosso modo de vida. E lembrando, o candomblé não é uma religião, ou ele não é só uma religião. A palavra religião hoje já não abarca o candomblé. O povo do terreiro, o povo do candomblé, o povo de matriz africana é uma tradição, é um modo de ser, um modo de existir e um modo de vida. Então a gente não pode apequenar o candomblé numa religião. A gente é muito mais que isso.